Kelvin Kerber me ensinou a coisa mais importante da carreira de um jogador de pôquer antes mesmo de eu conhecer ele. Eu imagino que a maioria de vocês já sabe quem é Kelvin Kerber. Além de sócio de um dos maiores times de pôquer do mundo e figura carimbada nos torneios mais caros do mundo, nos últimos anos Kelvin vem se desenhando como um dos principais streamers de pôquer do mundo, criando um conteúdo extremamente técnico e de valor inestimável para a galera que acompanha ele. Baita trabalho, Kelvin. Tá amassando. Segue assim. Entretanto, a maior lição que eu tive com o Kelvin não veio agora desse momento tão bonito na carreira dele. O Kelvin não faz a menor ideia disso, mas para mim, ele já era uma referência há mais de 10 anos atrás. Ser a referência em alguma coisa muitas vezes é um objetivo que as pessoas buscam. Quero ser a referência do melhor, quero ser a referência do maior, quero ser a referência do que ganha mais. Sinceramente, eu não conheço o Kelvin tão bem, mas eu acho que ele nunca procurou isso. E para mim, ele era a referência do que um grinder deveria ser. No início da era da profissionalização do poker, era muito comum existirem fóruns de discussão. E o Kelvin era um personagem carimbado de alguns desses fóruns. Muitas vezes dividindo a sua experiência, sua trajetória, seu conhecimento. Era algo bem legal que acontecia. Hoje em dia, de forma geral, as comunidades e bolhas do poker são um pouco mais fechadas, em torno de times, pools. Inclusive, um dos objetivos que a gente tem com a Burricolândia é democratizar mais esse acesso. Então, se você não segue a gente, não é inscrito no canal, já faz esse corre aí, que eu tenho certeza que você vai gostar de fazer parte disso tudo que a gente está construindo juntos. De toda forma, desde aquela época, Kelvin já se destacava, mas de uma forma um pouco diferente de hoje em dia. Kelvin não era necessariamente visto como um dos melhores jogadores do mundo, nem estava jogando os super high rollers. Pelo contrário, o Kelvin era muito grinder, mas muito mesmo. E eu lembro que olhando os gráficos dele e algumas coisas que a gente acabava ficando sabendo, era muito nítido que o trabalho dele, dentre várias outras qualidades que ele tem, inclusive eu vou citar uma delas no fim do vídeo também, era muito impulsionado por volume e consistência. Obviamente que não é só isso, nunca vai ser só isso. Inclusive, se você tiver muita intensidade, muito volume, muita consistência no grind, mas não tiver em todas as outras exigências que o poker traz, isso não serve de nada. Quem acompanha as lives do Kelvin sabe o quão consistente ele consegue ser dentro de um mesmo grind. Nível de qualidade e intensidade muito alto por um nível de tempo muito alto. É realmente impressionante. É na hora do grind que todo o trabalho se paga. Todo o seu estudo, todo o BR que você construiu, toda a reta que você montou, todo o setup que você melhorou, toda a rotina que você construiu, ela é paga no grind. E um grind bem executado são bons pagamentos no longo prazo. E um grind mal executado não vai ser. É óbvio que numa análise mais rasa, a gente pode achar que ser um grande grinder é ter um volume de jogos muito grande. Isso não poderia estar mais errado. Sim, obviamente, um baita grinder é uma pessoa que joga por muito tempo. Mas como a gente já falou, a qualidade dessa play é essencial para os resultados irem na direção do que você está construindo. E hoje em dia, tendo a oportunidade tanto de conversar mais vezes com o Kelvin, quanto também de conhecer um pouco mais da forma dele de pensar através do canal dele, que é fantástico, sigam ele lá, o link está na descrição. Eu pude perceber um detalhe a mais. Eu já falei um pouco sobre isso ao longo do vídeo, mas agora eu quero deixar bem explícito para vocês. Porque se a gente pegar a lição do Kelvinzinho e a lição do Kelvin de hoje em dia, a gente tem uma baita lição para tirar desse vídeo. Eu quero que a próxima vez que você assistir alguma coisa do Kelvin, principalmente as lives, que são mais longas e mais horas, repare o tanto de esforço que ele coloca em uma simples mão. Às vezes eu assisto a live do Kelvin e eu fico com a sensação que ele não quer perder nenhuma mão. E quando eu falo que ele não quer perder a mão, não é que ele não queira perder o pote. Óbvio que perder o pote é ruim, mas você deixar de dar um fold que você deveria ter dado, mesmo que você ganhe o pote, é perder a mão. E ele quebra a cabeça em todas as mãos, cara, ou pelo menos numa frequência muito grande. Isso é o que eu tenho gostado de chamar de intensidade. Ele consegue trazer essa intensidade, mantendo um nível de qualidade muito alto por muito tempo. Mais uma vez, se mostrando um baita grinder. Então, para você que tá nesse processo de se entender como jogador ou jogadora de poker profissional, vai aqui algumas conclusões. Valorize, proteja e faça o seu grind acontecer da melhor forma possível. Se o máximo de tempo que você consegue ter um bom grind é uma vez por semana, joga uma vez por semana. Se é duas, duas.
3, 3 e assim por diante. Então, se você está nesse processo de profissionalização, sim, vale a pena buscar jogar o máximo de tempo que você conseguir, desde que esse máximo de tempo seja dentro de uma rotina sustentável e eficiente. Não adianta nada você pegar os próximos 45 dias e tentar jogar os 45 dias. Não vai dar certo. Ser um grande grinder não é sobre isso. Eu aposto que no 5º dia você já vai estar pensando em parar, e no 10º dia você vai estar duvidando de tudo que você já fez. E no 15º dia, bom, você não vai chegar no 15º dia. Isso porque ser um grande grinder não é só sobre volume de jogo e frequência. É sobre muito mais do que isso. Mas o Kelvin Kerber já ensinou essa pra gente. Eu sou o Anão19, jogador profissional de poker há quase 15 anos, e se você gostou das lições que a gente aprendeu com esse vídeo, ou melhor, que a gente aprendeu com o Kelvin, deixa o seu like e comenta aí outros jogadores ou jogadoras de poker que você acha que vale a pena a gente fazer um vídeo sobre. A gente continua essa resenha nos comentários e se vê no próximo vídeo.